Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma ação de extensão do projeto denominado CardioRota, ação de promoção e prevenção da diabetes mellitus e suas complicações na rota bioceânica. Esse projeto tem como responsáveis eu, Antônio Martins de Freitas Neto, que sou acadêmico do 5º ano de Medicina da UEMS, e a minha orientadora, a doutora Ana Carolina Guimarães Belchior, professora da UEMS e médica cardiologista. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre diabetes, as principais manifestações clínicas e como prevenir. Então, primeiramente, né, definindo o que é diabetes. Então, diabetes, de uma forma bem fácil, é uma doença caracterizada pelas elevações dos níveis de açúcar no sangue, que em jejum ficam maiores que 126 ou maiores que 200 na glicemia pós-prandial, que é depois que a gente ingeriu alguma alimentação. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que ela é a terceira maior causa de mortalidade prematura ainda, superada apenas pela pressão arterial, né, hipertensão, ou o uso de tabaco, todas as formas de tabagismo. Trouxe aqui como a gente faz geralmente o diagnóstico, né, quais são os valores desejáveis. Então, os valores desejáveis de normoglicemia, ou de valores normais de açúcar no sangue, é quando é bem menor que 100, a glicemia em jejum, menor que 140 num teste oral de tolerância à glicose, que é quando a gente expõe o paciente a uma glicose para testar a resposta do pâncreas com a liberação de insulina, ou de hemoglobina glicada menor que 5,7, que prediz mais ou menos uma média glicêmica dos últimos 3 meses desse paciente. Pré-diabetes é aqueles pacientes que a gente deve sempre investigar para diabetes, é quando esses valores vêm entre 100 a 125 em jejum, 140 a 199 nesse teste de tolerância, ou entre 5,7 e 6,4. O diagnóstico acontece quando a glicemia em jejum é maior ou igual a 126, como eu disse no começo, maior ou igual a 200 quando tem sintomas de hiperglicemia, que eu vou mostrar mais para frente, ou maior igual que 6,5 na hemoglobina glicada. Lembrando que o diagnóstico deve ser feito com 2 testes positivos, ou 2 glicemias de jejum, ou uma glicemia de jejum associada a um teste oral de tolerância, ou uma hemoglobina glicada. E trazendo alguns dados da diabetes em números, né, tem cerca de 387 milhões de pessoas no mundo com diagnóstico, 62% da população brasileira, e 46% ainda desconhece o que é pior ainda esse diagnóstico, e vem conhecer apenas quando tem alguma complicação. Ela é classificada basicamente em diabetes tipo 1, que eu trouxe até uma imagem para ficar mais fácil, que é quando o corpo destrói as células do pâncreas que produzem insulina, que é o hormônio responsável de tirar esse açúcar do sangue e colocar na nossa célula para ser usado como energia, né? Então, não tem a produção de insulina, geralmente atinge crianças e jovens, levando a um emagrecimento e cansaço excessivo. Então, eu trouxe a imagem, né, do uso de insulina, que geralmente ela é tratada com insulina, já que o corpo não produz, e uma imagem de um jovem emagrecido. O tipo 2, que é a maioria dos casos, é o que a gente vai tentar intervir nos fatores de riscos preveníveis, que é o objetivo desse projeto de extensão. Eu tenho insulina no corpo, mesmo que seja produzida em menor quantidade, mas ela não consegue tirar açúcar do sangue de forma efetiva, devido a alguma alteração hormonal de receptores ou algum problema genético ali no corpo, enfim, que é o que a gente chama de resistência insulínica. Geralmente ela se associa com peso, obesidade, sedentarismo, e ocorre ali entre 35 e 50 anos. E essa imagem que eu encontrei, do tipo 2, que a gente fala do consumo excessivo de açúcar, o sobrepeso e a obesidade. E aqui um resuminho, né, do tipo 1, tipo 2, e a gestacional, que é uma condição geralmente temporária, que é quando a gestante não tem nada de diabetes antes, não tem comorbidades, tem normoglicemia, e ela tem, devido a alterações hormonais, um aumento de glicemia, que a gente chama de diabetes gestacional, e depois da gestação volta aos padrões normais. Os sintomas são bem diferentes. No tipo 1, é a que mais tem sintomas, é aquela que a gente consegue diagnosticar com a glicemia ao acaso, com sintomas. Por exemplo, a vontade de urinar várias vezes, que a gente chama de polassúria, aumento da fome, que a gente chama de polifagia, sede constante, que seria a polidipsia, né? A perda de peso, a fraqueza e a fadiga. Na diabetes tipo 2, geralmente sintomas não acontecem. O que acontece às vezes são infecções frequentes, alteração visual, que já é quando tem complicações relacionadas aos vasos da retina, né, dos nossos olhos, dificuldade na cicatrização de feridas e formigamento dos pés, que devido à má circulação que a diabetes causa. E aqui umas imagens para a gente lembrar. Então, cansaço, aumento de frequência urinária, perda de peso inexplicável, má cicatrização, problemas sexuais devido à diminuição da irrigação dos órgãos sexuais, infecções vaginais devido ao aumento de açúcar no sangue, que fortalece o crescimento bacteriano, aumento da sede, formigamento, visão turva e fome. Tudo isso deve nos alertar se você começou a sentir sintoma, enfim, às vezes é válido fazer um rastreio. Além disso, aqui a cantose nigricans que eu falei
que é uma das características da diabetes tipo 2. Então, é esse escurecimento da pele, principalmente na região da nuca do paciente, e que deve chamar atenção e que, inclusive, é um dos critérios para rastreio de diabetes, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, falando agora em que a gente deve rastrear e investigar, em pacientes maiores de 45 anos, a gente pode investigar em todos os pacientes. Em menores de 45 anos, atualmente a Sociedade Brasileira recomenda em pacientes com sobrepeso ou obesidade que, além disso, tenham algum fator de risco para diabetes. Dentre eles, ou os níveis em pré-diabetes, aqueles que eu mostrei, entre 100 e 125, uma história familiar, diabetes mellitus no primeiro grau, pai, mãe, a raça ou etnia de risco alto, né, como negros, hispânicos ou índios, mulheres que tiveram diabetes gestacional têm sim um risco maior de desenvolver, então vale a pena investigar. Doença cardiovascular, histórico, né, hipertensão arterial, taxas de colesterol alto, triglicérides alto ou triglicérides bom, que é o HDL, que a gente chama, né, baixo, síndrome de ovários policísticos, que são alterações endócrinas, sedentarismo e acantose nígricas, que eu mostrei na imagem anterior. Então, além disso, agora que a gente sabe o que investigar, sabe os principais sintomas, vamos entender mais ou menos o que causa, né? O que causa a diabetes? Então, é uma junção multifatorial, né, as causas, e os fatores de risco a gente consegue prevenir. Por exemplo, pressão sanguínea alta, a gente consegue abaixar com exercício físico, medicações, tratamento. O uso de tabagismo, que é muito grave, então é importante a gente sempre tirar fumo, cigarro, enfim, a vida sedentária, o sobrepeso e os altos níveis de gordura que aumentam o nosso colesterol e o risco da diabetes e suas complicações. Então, como prevenir o diabetes tipo 2, né? Agora que a gente sabe o que causa, como ela se desenvolve, é importante prevenir. Então, manter sempre hábitos saudáveis, comer verduras, frutas, reduzir o consumo de sal, açúcar e gorduras, praticar exercícios físicos pelo menos aí 30 minutos todos os dias, manter o peso controlado. Por que prevenir, né? Por que investigar, descobrir a diabetes? Porque é uma doença de muitas complicações. Tanto complicações agudas, que seria, a gente chama de cetoacidose, estados hiperglicêmicos, são complicações graves, que às vezes levam o paciente à internação hospitalar, e complicações. As complicações crônicas, desde retinopatia, que atinge a retina, né, então alterações visuais, desde doenças coronarianas, como infarto agudo do miocárdio, e aqui a gente divide as complicações crônicas em micro e macrovasculares. As microvasculares pegam os menores vasos do sangue, então vai pegar vasos da retina, nefropatias, que são vasos do rim, da irrigação renal, neuropatia, que seria pequenas artérias cerebrais. E os grandes vasos, seria principalmente doença coronariana, como infarto agudo, o AVC, que pega grandes artérias cerebrais, membros inferiores, que pode levar a feridas, amputações de membros, insuficiência cardíaca. E aqui uma imagem que, por parte do corpo, mostra onde age os altos níveis de glicemia, né? Onde ele causa complicações. Então, no cérebro, né, neuropatia diabética, retinopatia diabética nos olhos, que tem como principais sintomas turvação visual, diminuição da acuidade, a neuropatia, que você começa a perder a sensibilidade, partes do corpo, principalmente membros inferiores, complicações cardíacas, gastroparesia diabética, pode atingir diretamente o sistema intestinal, nefropatia diabética, complicações metabólicas e pé diabético. A hipertensão arterial é uma complicação que é presente em 2,4 vezes maior do que numa pessoa que não tem diabetes. E o pé diabético, que é uma úlcera, né, que muitas pessoas já devem ter ouvido falar ou visto, é uma úlcera que causada pela má circulação, pela destruição que o açúcar causa nos vasos sanguíneos, demora bastante cicatrizar. Quem já teve ou já viu, quem sabe o como é difícil. Eu trouxe uma imagem, devido à dificuldade da irrigação, aparece sim então uma lesão, uma úlcera traumática ou não, e ela fica aberta, difícil de cicatrizar, vira uma fonte de infecções, podendo comprometer todo esse membro. E por fim, eu trouxe aqui um exemplinho, né, de como é um vaso sanguíneo normal, aqui à esquerda, e esse nível elevado de açúcar vai danificando as paredes do vaso e ainda vai aumentando o acúmulo de gordura. E ao longo do tempo, chega-se as complicações. Ou eu tenho um estreitamento tão grande devido à gordura que não passa o vaso, e alguma parte do nosso corpo morre, que a gente chama de isquemia, que seria o AVC isquêmico, o infarto agudo, ou esse vaso se rompe devido a seus danos, e aí dá o AVC hemorrágico, que a gente chama, né? Eu tenho extravasamento sanguíneo, ou rompe algum grande vaso arterial, e a gente pode ter evolução ruim, como óbitos ou sequelas. E por fim, para lembrar, né, a melhor forma de prevenção, alimentação, uma dieta equilibrada, uma boa pressão arterial, níveis baixos, colesterol baixo,
cigarro, eliminação do tabagismo, controle do açúcar no sangue, então manter o diabetes equilibrado e praticar exercício físico, pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana. E é isso, muito obrigado. Essas são as nossas referências. Em breve voltaremos com vídeos de complicações micro e macrovasculares da diabetes. Obrigado.